produtor rural. O país cresce com essa parceria. Oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. O apresentador que se chamava Gugu morreu. E também, homem de 21 anos morre porque é por causa do fumo do cigarro. E o Flamengo ganhou. Um Bom Dia Brasil está começando. Olá, bom dia. Um homem de 21 anos morre porque ele fumou cigarro. Em uma caixinha, Adrilene guarda várias lembranças do filho. Kevin Albuquerque, de 21 anos, morreu no último dia 15. Além de um bom filho, ele era pai de uma menininha de apenas 6 meses. A vidinha dele era cuidar da filhinha, trabalhar e participar da equipe dele. É aquele cara que você nunca via ele triste. Às vezes eu tava triste e ele chegava, ô pai, o que tá acontecendo? Ele levantava o meu astral. Ninguém imaginava que um jovem aparentemente forte poderia morrer de forma tão repentina. Um rapaz super de saúde forte, ele parecia uma fortaleza, tanto que ele até brincava, né, com a avó dele. A avó dele falava pra ele, para filho com esse negócio, ele batia no, não, vovó, aqui tem fortaleza. A principal suspeita do que pode ter provocado a causa da morte era um hábito que ele tinha. Kevin fumava narguilé, popularmente chamado de narguilé no Brasil. É um tipo de cachimbo de água de origem oriental por onde se fuma tabaco aromatizado. A última pesquisa nacional de saúde mostra que 63% dos usuários de narguilé no Brasil têm entre 18 e 29 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 hora de fumo, que é a média de uso, equivale a tragar 100 cigarros. Como é derivado do tabaco, contém nicotina e milhares de substâncias tóxicas. O uso do narguilé pode aumentar o risco do desenvolvimento, por exemplo, do câncer. Câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Daniele, que morou junto com Kevin por 5 anos, conta que eles fumavam todos os dias. Aí quando ele chegava, ele já mandava uma mensagem. Vida, tô aqui perto, já coloca carvão pra acender. Aí eu colocava o carvão pra acender pra ele chegar em casa, a narguilé já tá acesa. Aí ele comia e fumava. E era assim a rotina, todo dia, todo dia. Os jovens consideravam o hábito inofensivo, até o momento em que Kevin começou a passar mal. Foi logo depois de fumar narguilé em uma festa com amigos. Na madrugada, ele pegou e me ligou. Falou, mãe, não tô bem. Eu tô com muita febre e não tô sentindo as minhas pernas. Em menos de 24 horas, o quadro de saúde do rapaz piorou. Kevin foi trazido para este mesmo hospital da Zona Leste 3 vezes num curto intervalo de tempo. Primeiro, ele realizou alguns exames. Na segunda vez, foi medicado e liberado. Já na terceira, em estado gravíssimo, ele foi encaminhado para uma sala de emergência, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. E minutos depois, acabou falecendo. Como a causa da morte ainda não era esclarecida, o corpo do jovem teve que ser encaminhado ao IML Central, onde passou por uma autópsia. 5 horas da manhã eu estive aqui, peguei ele, levei ele até o hospital. Quando foi 5 horas da tarde, ele faleceu. No primeiro laudo médico consta que Kevin teve uma pneumonia lobar. A suspeita é de que a inflamação aguda seja decorrente de uma meningite meningocócica. No caso de Kevin, provocada por uma bactéria. É uma doença grave que pode também ser transmitida através da saliva.
O uso do narguile, né, ele pressupõe o compartilhamento desse bocal, desse instrumento por várias pessoas. Então, eventualmente, um indivíduo que tem a bactéria na sua garganta utiliza o narguile e o indivíduo seguinte, ao utilizar esse bocal, ele acaba sendo contaminado por essa bactéria. Outras doenças infecciosas, como gripe, tuberculose e hepatite C, também podem ser transmitidas com o uso compartilhado do narguilé. Muito fácil um adolescente, uma pessoa, criança de menor, ir numa tabacaria qualquer e comprar esse tipo de coisa, porque não tem a fiscalização. E esses jovens, eles fazem o que dá na telha. Então, o que aconteceu com meu filho pode acontecer com muita gente. Numa rede social, uma tia de Kevin publicou um texto contando o que havia acontecido com o sobrinho, a fim de alertar outros jovens. A publicação teve milhares de compartilhamentos. E depois de tudo isso, Daniele decidiu parar com o hábito. Eu parei porque eu falei, gente, não dá pra mim conviver com o assassino da pessoa que eu amava, né? Amo ainda, mas é difícil. Eu tentei de tudo que eu pude pro meu filho não usar essa porcaria de narguilé, mas eu não consegui. E meu filho pagou com a própria vida. E aquela fumacinha que você solta não vale a sua vida. Não vale. Você vai ver a seguir: o apresentador morreu, o Gugu. E o Flamengo ganhou. A gente volta já. Estamos de volta com Bom Dia Brasil e o Gugu morreu, o apresentador. Veja só essas imagens que vocês vão entender. E aí? A confirmação da morte de Gugu Liberato na noite desta sexta-feira deixou consternado o país inteiro. E apesar da enorme tristeza, amigos e colegas de profissão falaram com muito carinho de Gugu. A apresentadora Angélica fez questão de lembrar da participação de Gugu no início da carreira dela. Que notícia triste, que momento triste para a televisão, para nós amigos que convivemos, que trabalhamos juntos. O Gugu participou muito da minha vida profissional, como cantora no começo, me recebendo com muito carinho sempre. Ele faz parte da história da TV, faz parte da história dos programas de auditório. Acho que todos nós apresentadores hoje sentimos muito e é muito difícil acreditar, né, assim, que aconteceu isso. Fica a dor, né, de perder uma pessoa assim tão querida de todo o público. Vai em paz, Gugu. A facilidade de Gugu se comunicar com o público foi lembrada por Luciano Huck. Gugu foi um cara que escreveu capítulos importantes da televisão brasileira, um homem que sabia se comunicar, um homem que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para entreter as massas, para divertir, para emocionar. Acho que vai deixar muita saudade, muita mesmo. Eu acho que para quem trabalha com televisão, como colega, a gente está triste, como telespectador, a gente está triste, como brasileiro, a gente já está com saudade. Então, vai em paz, Gugu. Muito emocionado, o cantor e apresentador Rony Von destacou as qualidades de Gugu Liberato. Era um ser humano de primeiríssima grandeza. Nunca conheci alguém tão dadivoso. Uma pessoa de tal forma que os artistas todos no ar demonstram uma certa intimidade. A generosidade dele era muito gigantesca. Gugu, meu irmãozinho, o que eu vou dizer? Vai com Deus, meu brother. Amo você. A apresentadora Ana Maria Braga falou logo após receber a triste notícia. É uma coisa tão inesperada, tão fora do propósito da vida, né? De ver esse moleque ainda, né? Tão cheio de vida, um dos melhores comunicadores do Brasil, partir tão inesperadamente. Então, o que eu posso deixar aqui é o consolo para a família, para os filhos,
pra gente, né, que é amigo dele, que admira e que tá vendo ele ir embora tão inesperadamente. Os apresentadores do SBT, Raul Gil e Mara Maravilha, trabalharam com Gugu na emissora. Eu tenho muito orgulho do Gugu, porque ele iniciou sua carreira praticamente no Brasil todo no programa de júri do Raul Gil, em 1981. Hoje nós perdemos um irmão, um filho. E um dos maiores orgulhos que eu tinha da minha vida e continuo tendo é que ele sempre lembrava: Raul Gil é o meu padrinho. E aí eu perdi o meu afilhado, meu grande amigo Gugu. Que Deus te receba com muito carinho e que você tenha paz, muita paz no seu espírito. Lamento muito. Meus sentimentos a toda a família. E é difícil a gente enfrentar uma coisa dessa, mas só Deus é que sabe. Gente, eu não tô acreditando. É muita coisa passando na minha cabeça. E com muito respeito, muita ética, eu quero dar os meus sentimentos à família, à mãe de 90 anos... a irmã Aparecida, a companheira, a mãe dos filhos, a Rose. E quando um artista ele é amado pelo público, ele torna-se como se fosse da nossa família. Serginho Groisman também falou sobre Gugu. Eu tive a oportunidade de conviver com o Gugu enquanto trabalhei no SBT, numa convivência muito próxima de produções e de conversas frequentes com ele. Uma pessoa muito amável, muito divertida e muito reservada, e que sempre fez muita questão de ter como princípio básico a alegria nos seus programas de auditório, criando quadros, criando games, sempre participando ativamente da criação de tudo. Então, realmente é muito triste. Essa manifestação que o povo brasileiro está dando é uma manifestação muito verdadeira, porque realmente era uma pessoa muito presente, né, na nossa casa. Muito triste. A morte de Gugu Liberato também repercutiu fortemente nas redes sociais por todo o país. Fãs, amigos, colegas de trabalho, autoridades lamentaram profundamente a morte do apresentador. A apresentadora do SBT, Maísa, publicou que Gugu sempre foi um amigo querido, que cresceu assistindo o programa dele e que foram até colegas de trabalho. Que Deus o abrace fortemente e que conforte os corações de toda a família, completou. Os colegas de Gugu na TV Record também prestaram homenagens ao apresentador. Rodrigo Faro publicou: "Descanse em paz, meu amigo, minha referência. Obrigado por ter me dado o privilégio de ter convivido, aprendido com você por mais de 30 anos. Meu coração está muito triste, o Brasil está em lágrimas. Eu conheci o Gugu há mais ou menos 15 anos. Ele sempre foi um ser humano incrível, doce, educado e amado. Um grande comunicador, uma referência para mim. Gugu, você será eterno", disse a apresentadora Ana Hickman. Muito abalada com essa notícia tão triste para todos nós. Gugu, você vai fazer muita falta. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Gratidão por ter conhecido de perto uma pessoa tão iluminada que comecei a admirar na TV ainda criança. Descanse em paz, amigo, disse a apresentadora Sabrina Sato. Artistas que participaram dos programas de Gugu fizeram questão de lembrar do espaço que o apresentador sempre dava para a música brasileira. Daniela Mercury postou: "Me deu a oportunidade de cantar no programa Viva a Noite, no início dos anos 90, quando eu ainda não era conhecida, e depois me convidou para todos os programas que comandou." Alcione lamentou: "Perdemos mais um grande comunicador, um grande incentivador da arte popular brasileira. A música
perde um dos seus grandes divulgadores. Artistas que foram parceiros de Gugu em filmes também lembraram da trajetória de sucesso dele. Sérgio Malandro escreveu: "Começamos praticamente juntos no SBT. Temos história juntos. Você é uma lenda da TV brasileira e sempre estará presente no meu coração." É uma tristeza muito grande a perda de Gugu Liberato para o Brasil e para o mundo. O Gugu, fizemos trabalho junto. Eu sei que estamos de passagem aqui dessa vida, mas ele vai engrossar o elenco lá de cima. Para encerrar um Bom Dia Brasil, o Flamengo ganhou. Para contar essa história do Flamengo, vale a pena olhar o calendário de 2019. Nosso futebol foi dividido em antes e depois da Copa América. No meio, pausa de um mês nos Jogos do Brasileirão. De cada lado, 2 Flamengos bem distintos. Antes da Copa América, o Flamengo não empolgou. Depois de 5 rodadas, o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Internacional, Goiás, Botafogo, Corinthians, e o Flamengo aparece na 9ª posição com 7 pontos. Em 5 jogos já perdeu 2. Calma, Schmidt! As coisas ainda estavam se encaixando, brother! Na 6ª rodada, o Flamengo já estava sem treinador. Fez 3 jogos com técnico interino. Conseguiu vitórias, avançou na classificação. Mas daí até a liderança... Depois de 9 rodadas, o Palmeiras é o líder disparado do Brasileirão com 25 pontos. O Santos vem segundo com 20 e o Flamengo é o terceiro com 17 pontos. 8 pontos de desvantagem. Aí é que as coisas começaram a se encaixar, brother! O Campeonato Brasileiro fez uma pausa de um mês, enquanto a seleção disputava a Copa América. Aí entrou o valor de um clube com as contas em dia, com bala na agulha para fazer investimentos relevantes. Veio Jorge Jesus, o Mister, para comandar uma revolução. Veio Pablo Mari, veio Gerson, veio Rafinha depois de 14 anos de Europa. Veio Felipe Luiz, que dispensou outras propostas no futebol europeu para jogar no Flamengo. O Mister teve um mês para treinar o time. E no primeiro jogo, depois da pausa para a Copa América, o Flamengo já deixou o recado. 6-1 em cima do Goiás. E fique claro para todo mundo, esse Mengão vai para cima. Não faz um gol e quer garantir o resultado, não. E o Flamengo não diminuiu o ritmo. Foram tantas vitórias com larga vantagem, algumas sobre os principais adversários. Numa dessas vitórias largas, 3-0 em cima do Ceará. Um gol de bicicleta do craque Arrascaeta. E o Flamengo assumiu a ponta. Lembra onde eu tava, Schmidt? Vim passando todo mundo, brother! Dá licença, oi, dá licença. Tô passando todo mundo! Passou o Santos e pulou na frente da corrida pelo título. Aí, vim pra ponta pra nunca mais sair, Schmidt! A partir daí, não perdeu mais nenhum jogo. E produziu números impressionantes. Dentro do atual formato do Brasileirão, o Flamengo vai ficar com uma penca de recordes. Igualou a maior sequência de vitórias. Já igualou o maior número de pontos, ou seja, tem 4 rodadas para fazer um pontinho e estabelecer um novo recorde. E já tem o maior número de vitórias. Tem o melhor saldo de gols, é só manter para ficar com mais um recorde. Tudo comandado por um ataque primoroso. Média de 2,14 gols por partida. 73 gols marcados. Faltam 5 para quebrar mais um recorde. E não são apenas os números. Aliás, são menos os números e mais os gestos. Gol do Flamengo em 2019 tem coreografia que a torcida adora imitar. Principalmente a pose do artilheiro que leva o gol no nome. Gabi, 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 Gabi! Gabigol é o nome da emoção! O Gabigol conseguiu descolorir os cabelos de tanta gente, fora aquele risquinho na sobrancelha. E quando alguém inventou de escrever no cartaz que hoje tem gol do Gabigol, virou mania. A frase mais lida dos estádios do Brasil. Mas nem precisava ser profeta para fazer essa previsão, né? O Gabigol se tornou o maior goleador do Flamengo numa edição do Brasileirão. Passou um tal de Zico. E está a 2 gols de se tornar o maior artilheiro de uma edição do Brasileirão no formato atual. E ainda por cima tem um companheiro de ataque
que é o vice-artilheiro do campeonato. E como joga, e como é oportunista, e como é rápido. Bruno Henrique até canta e pede música no Fantástico. Lá, chururururu. O Flamengo montou um time com gente boa, de uma ponta a outra. Até no banco. E o Mister transformou numa máquina. Golaço! Não teve aquela história de poupar jogadores porque está disputando mais de uma competição, não. Força máxima o tempo inteiro. Quem sabe ao certo o quanto uma competição não influencia a outra. Teve a decepção de cair nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas teve o alívio de seguir em frente nos pênaltis na Libertadores. Um sufoco contra o Emelec. Está classificado para as quartas de final da Libertadores! E na Libertadores veio o ponto mais alto de encantamento de 2019. Aquela semifinal no Maracanã. 5-0. 5-0? 5-0 em cima do timaço do Grêmio. Aquilo foi assustador. Ali os rubro-negros sentiram um orgulho difícil de ter igual. A torcida que também escreveu números impressionantes. Média de mais de 50 mil flamenguistas em cada jogo. Mas, de novo, os números são menos importantes. Tem coisa que não dá para calcular e é muito mais relevante. A maior torcida do Brasil deu as maiores declarações de paixão. Transbordou do estádio, foi pra rua encaminhar o time pra Lima, numa das imagens mais impressionantes que o esporte produziu este ano. O Flamengo é o maior clube do mundo. Até chegar ao cúmulo. Olha o nosso calendário. 23 de novembro, no mesmo dia em que o Flamengo foi campeão da Libertadores pela primeira vez em 1981, veio o bicampeonato em 2019. O Flamengo é bicampeão da América. Pinta a América de rubro-negro. Pinta a América nas cores da nação rubro-negra. E no dia seguinte, 24 de novembro, sem entrar em campo, o título do Brasileirão. Que time no mundo pode dizer que conquistou 2 títulos e desse tamanho em menos de 24 horas? Só o Mengão, Schmidt! Nada se compara ao Mengão, brother! Uhul! O Flamengo fez tanto dentro de campo, deixou uma marca tão bonita, trouxe um orgulho que, na verdade, faz bem a todo o Brasil. É bonito de ver. Bom Dia Brasil termina por aqui. E outras notícias você vê no jornal hoje. Basta ir ao Globoplay que você vê mais notícias. Ótimo dia pra você e até amanhã. Um bom dia, até amanhã.